TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos com o nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença e audiência. Sexta-feira chegou, viu? Muito bom dia. Bom dia, Roberta. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer o nosso telejornal. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Tá na sua tela, tvccorreidamanhã@gmail.com, nosso e-mail oficial, e é claro, tem o nosso WhatsApp, DDD 24, o telefone 99248-3167, viu? Pois é, e hoje em Petrópolis o dia amanheceu bonito, sem vento, beleza, hein? né? Tinha algumas nuvens ali, mas... aquela pintura assim, aquelas nuvens, né? Da manhã só. Isso, mas o sol vai brilhar, bonito. Ó, e olha, e como hoje não tá ventando, espetáculo. vai ser um sol para cada um, hein? Vai esquentar um pouquinho. Vamos então às notícias desta sexta-feira, dia 3 de outubro. Câmara dos Deputados aprova urgência para crime hediondo de falsificação de bebidas. Contrato de concessão da BR-040 é assinado e tarifa do pedágio será de R$ 17,00. Justiça de Petrópolis impede construção de condomínio no bairro Castelânia. E Polícia Civil realiza a maior operação contra o narcotráfico em Petrópolis nessa última quinta-feira. Assessor especial da Prefeitura é preso na ação. E você vai ver também a agenda cultural para o seu fim de semana, agora no Correio Serrano na TV. Pessoal, a gente começa a nossa edição, tradicionalmente, com a nossa primeira página do jornal Correio da Manhã, edição de final de semana. Lembrando, vai até domingo, viu? De sexta a domingo, dia 3, ou seja, até o dia 5 de outubro. Lá na linha vermelha, já com bomba na coluna Magna Vita, viu? Pois é, presidente da Câmara, Hugo Mota, recebe conselhos de especialistas e vai repaginar imagem. Destaque da página 3 da coluna Magna Vita, como o Jorge falou. Bom, a gente vai falar muito disso hoje. A adulteração de bebidas pode virar crime hediondo. A gente já tem reportagem sobre, vai falar sobre isso, mas já, mais na página 5, tem lá uma reportagem também completa sobre o assunto, viu? Temos ali no texto legenda, presidente da CNN Brasil inicia fase mais plural e recebe o fundador do LIDE. E é claro, ali embaixo, o contrato da BR-040 é assinado, o pedágio é de R$ 17,00. E a gente vai para a nossa página 12 agora, nesse momento, porque o destaque lá é justamente esse. Contrato da BR-040 é assinado, pedágio será de R$ 17,00. A gente tem uma reportagem sobre esse assunto, assinatura concessão BR-040, e a gente vai começar por ela, justamente porque aqui no Petropolitano está falando sobre isso. E o plano de 100 dias também será apresentado em breve pela ANTT. A gente vê aqui a foto, né, o contrato de 30 anos, que prevê 8 bilhões de reais em investimentos em toda a rodovia que liga Rio de Janeiro a Minas Gerais, né? Saindo lá da capital e indo até Juiz de Fora, pegando ali a BR-040. Daqui a pouquinho a gente te passa essa reportagem, a gente vai continuar seguindo aqui no nosso jornal, porque tem eleição lá em Três Rios também, e a gente vai ter que falar um pouquinho sobre isso também. Então já te adianto que o eleitor que pretende usar o título digital para votar na eleição suplementar para a Prefeitura de Três Rios, realizado aí nesse domingo, dia 5 de outubro, deve baixar o aplicativo, o e-título, para celulares até o sábado, gente. É até às 11h59 ali do sábado. Senão, não dá para usar, viu? Não adianta no dia da eleição. Não vai rolar.
Não Não adianta vai, falar não assim, vai. esqueci, vou... Já Já era. É até o sábado, 11h59. Exatamente. Dia 4 de outubro ali, véspera do pleito, viu? Então a gente vai conferir agora uma reportagem sobre como aí fazer o download do e-título e o porquê é importante ter ele. Vamos conferir. No dia de votação, o download será suspenso pela Justiça Eleitoral para evitar instabilidade. O acesso será retomado na segunda-feira após a eleição. O aplicativo é gerido pela Justiça Eleitoral e pode ser utilizado como documento de identificação para votar e acessar o endereço do local de votação, além de permitir a justificativa pela ausência na votação. O e-título pode ser baixado gratuitamente nas lojas de aplicativos Apple e Android. Em seguida, o usuário deve preencher os dados pessoais solicitados e validar o acesso ao aplicativo. Para conseguir votar com o título digital, o aplicativo deve conter a biometria, a foto do eleitor e deve estar atualizado. Se essas condições não estiverem preenchidas, o eleitor só poderá votar com um documento oficial com foto, como a carteira de identidade, carteira nacional de habilitação, a CNH, ou carteira de trabalho. No dia da votação, o eleitor não poderá entrar na cabine portando o aparelho celular, que deverá ser deixado com os mesários. Pois é, tá aí então quem vai votar no domingo, na verdade, obrigatoriedade no Brasil, né? Você de Três Rios tem que ir lá exercer o seu dever de cidadão. Direito e dever de cidadão. Fazer o seu voto lá no novo prefeito da cidade, porque teve todo aquele imbróglio lá Exatamente. da candidatura. Neste domingo, a gente tem essa eleição suplementar da Prefeitura de Três Rios, domingo. Lembrando que a nossa TV, vai ter uma cobertura especial dessa eleição suplementar de Três Rios. Então, se você quiser saber tudo o que está acontecendo na eleição de domingo, né, lá de Três Rios, esse pleito suplementar, fica ligadinho aqui na nossa TV que a gente vai ter uma programação especial de cobertura das eleições suplementares pela Prefeitura de Três Rios. E agora a gente fala de outra coisa aqui de Petrópolis, porque a Justiça determinou a paralisação da construção de um condomínio na rua Olavo Bilac, no bairro Castelândia, em Petrópolis. É enorme, viu, o condomínio, viu? A acusação aponta irregularidades urbanísticas e ambientais como incompatibilidade com o zoneamento da área, que se permite casas unifamiliares ou bifamiliares de até 3 andares, enquanto o projeto visa 8 pavimentos. A gente confere agora. Com a decisão do juiz Jorge Luiz Martins, está impedida qualquer intervenção no terreno e comercialização dos apartamentos do intitulado Castel Residencial da Gênesis Empreendimentos. Na longa audiência especial, um dos temas mais debatidos foi sobre as licenças ambientais e urbanísticas. A promotora Zilda Januzzi questionou em diversos momentos sobre o fluxo de autorizações concedidas pelas secretarias de Planejamento e Meio Ambiente. Eu quero saber como é que é esse fluxo entre a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Meio Ambiente para essas duas licenças serem emitidas. Se uma tem relação com a outra, se não tem relação com a outra, se só nos casos de grande empreendimento tem relação. Se tem uma tem que sair primeiro, outra tem que sair primeiro. Ou não, são independentes entre si, as secretarias não se conversam. Esse fluxo é o que eu queria entender. De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Pedro Alcântara, os processos de licenciamento ambiental e de construção de propriedades particulares de edificações de baixo impacto ocorrem de maneira independente, porém, as condicionantes para os processos de movimentação de terra e supressão de vegetação exigem ao menos a simples aprovação dos processos de construção. O secretário ainda destacou a participação do Grupo de Análise de Grandes Empreendimentos, o GAUGE, que pertence à Secretaria de Planejamento. Para esclarecer quanto à questão do GAUGE, realmente os grandes empreendimentos, o processo ele só segue após a manifestação de viabilidade do GAUGE. Segundo o Ministério Público, a Prefeitura modificou o decreto e criou uma área especial de interesse social só para este terreno. O decreto dizia que o projeto era destinado para o programa Minha Casa Minha Vida, mas a Caixa Econômica Federal informou que, na verdade, seria destinado para famílias de renda maior. No entanto, a própria Caixa ressaltou durante a audiência que famílias com condições financeiras inferiores poderiam adquirir uma unidade do condomínio. Por isso que até na resposta que nós encaminhamos, nós falamos preferencialmente faixa 3 e 4.
Porque o cliente que é o faixa 2 pela lei, ele não está proibido, ele pode comprar um imóvel de 350 mil. Desde que ele tenha, na verdade, a renda dele provavelmente não vai chegar, mas acontece até pela entrada que o cliente dá. Então, 350 não inibe Quem é mais pobre de comprar, o imóvel, exatamente. Mas ele é Ainda na sessão, foi informado que o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, não tem ciência de supressão de vegetação e não foi detectado nada do tipo na região de construção. No entanto, um morador da Olavo Bilac, que esteve na audiência, enviou imagens para a TV Correio da Manhã e alegou na sessão que há supressão de vegetação, curso de água e uma nascente na localidade. No fim, o juízo ainda determinou multa de R$ 1.500.000 em caso de descumprimento da determinação. Além disso, o juiz ainda determinou a suspensão do decreto da Prefeitura de Petrópolis. Nesta atuada, declaro suspensos os efeitos do Decreto Municipal 1169 de 2024 por evidenciado vício da sua legalidade. Em nota, a Gênesis Empreendimentos informou que vai cumprir na íntegra a determinação assim que ocorrer a publicação oficial. Segundo a empresa, medidas jurídicas cabíveis serão adotadas para revisão em instância superior, com base na totalidade dos elementos técnicos e legais do processo. Ainda de acordo com a Gênesis, a decisão pode ser reformada quando apreciada de forma ampla e isenta, incluindo o exame de zoneamento da documentação ambiental, dos estudos de impacto e do licenciamento. A empresa responsável pelo empreendimento disse também que demonstrou preocupação com a forma de condução da audiência. A Gênesis ressaltou também relatos de pressão sobre depoentes, intimidação de advogados e intervenções com aparência de discurso político, inclusive diante das câmeras da imprensa, com indução de respostas. Os advogados informaram que a intimação do empresário teria ocorrido na véspera da audiência, sem tempo hábil para reunião e definição de estratégia de defesa. Complicado. E olha só, como que a justiça vem do nada e suspende um decreto da prefeitura? Gente, a gente tem... Os poderes, eles são independentes entre si. A justiça não pode simplesmente pegar um decreto da prefeitura e falar assim, não, é ilegal, a partir de agora não vale esse decreto. Tá esquisito isso. Olha só, gente, e a empresa Gênesis informou ainda que a discussão sobre o decreto deve considerar parâmetros urbanísticos, interesse local e os estudos de impacto. Ainda segundo a empresa, a revogação sem análise completa pode acentuar a insegurança jurídica, com efeitos adversos sobre obras e planejamento urbano. A responsável pelo condomínio destacou também que é incomum oitiva coletiva de diversas pessoas na mesma sala, com uns assistindo aos depoimentos dos outros. Estranho. Pois é, a nota divulgada pela Gênesis também informou que o representante da Caixa Econômica Federal relatou surpresa com o formato, afirmando que a instituição costuma responder por ofícios ou, quando intimada, comparecer como testemunha e que suas ações, quanto ré, tramitam na Justiça Federal. Lembrando que todas essas informações foram ditas aí pela empresa Gênesis, que é responsável pelo empreendimento. Tá estranho o caso, viu? Realmente, gente, a Caixa Econômica Federal é um ente... federativo. Federal, é um ente federal. Então, tudo que tem a Caixa Econômica corre na Justiça Federal. E não na Justiça Comum, como é o caso da Quarta Vara Civil, né? O caso tem que subir. Se alguma coisa está acontecendo errado, vai ter que ir para a Justiça Federal. E assim, do nada, da cabeça do juiz, ele fala assim, não, eu vou revogar esse decreto da prefeitura. Sabe que isso aí vai dar problema. Complicado. A Caixa está envolvida, o caso vai subir. Não vai acontecer nada aqui na primeira instância. O caso vai subir e nada vai acontecer. Complicado. Porque se envolveu a Caixa Federal, já era. Bom, vamos continuar? Vamos falar da operação de ontem? Exatamente. Ontem a gente deu aqui em primeira mão a Operação Asfixia e hoje a gente traz a reportagem completa, porque a Polícia Civil realizou ontem a maior operação contra o tráfico de drogas
já realizada em Petrópolis. Essa ação, como eu falei, chamada Operação Asfixia, resultou em prisões, bloqueio de bens e também revelou a infiltração da facção criminosa em cargos públicos aqui da cidade. Agentes da 106ª Delegacia de Polícia, com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais, o CORE, e do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado, o GAECO do Ministério Público, cumpriram 18 mandados de prisão contra integrantes do Comando Vermelho, atuantes principalmente em Petrópolis. 12 pessoas foram presas e cerca de R$700 mil em bens ligados à facção foram bloqueados. As investigações identificaram ainda 55 pessoas envolvidas no esquema criminoso. O grupo transportava drogas da capital para a região serrana e exercia domínio territorial em áreas de Itaipava. Segundo a polícia, o líder da facção e outros comparsas estão escondidos no Complexo da Maré, de onde comandavam a distribuição dos entorpecentes. Na região, também foram realizadas diligências. Um dos presos na operação era assessor de serviços da Prefeitura de Petrópolis. O servidor, identificado como Robson Esteves, foi exonerado do cargo imediatamente após a prisão. A Prefeitura Municipal informou que desconhecia qualquer atividade ilícita do assessor, que trabalhava há alguns anos na secretaria e que, segundo as investigações, mantinha uma vida alheia paralela às funções desempenhadas no Executivo. A operação também revelou a participação de um policial militar da Ativa que recebia pagamentos para repassar informações sigilosas à facção. Além disso, ele também facilitava a logística do tráfico e expunha a atuação de outros policiais, agindo como aliado dos criminosos. Ele foi preso com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar e encaminhado para a unidade prisional da corporação em Niterói e vai responder um processo administrativo. Em nota, a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que não compactua com crimes cometidos por integrantes e que vai atuar com rigor na apuração do caso. Tá aí, que perigo, hein? Pois é. Bom, gente, agora a gente volta a falar sobre a eleição suplementar de Três Rios, porque neste domingo, 61 mil eleitores lá da cidade, da região Centro-Sul Fluminense, voltam às urnas para a escolha do novo prefeito e vice-prefeito. A votação vai acontecer das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde e estão aptos a votar no pleito suplementar aqueles que já possuíam domicílio eleitoral na cidade no dia 7 de maio de 2025 e estejam em situação regular com a Justiça Eleitoral. Ou seja, depois dessa data, do dia 7 de maio, desse ano, não adiantava mais trocar de domicílio eleitoral para votar lá em Três Rios, Então tem que ser domicílio eleitoral até essa data e estar em situação regular com a Justiça. Vamos conferir. 5 chapas estão na disputa do pleito suplementar, sendo os candidatos Anderson Bento de Medeiros, o professor Anderson Muniçoca, pelo Partido Renovação Democrática, o PRD, Beatriz Reto Bogossian, a Bia Bogossian, pelo Partido Social Democrático, o PSD, Jonas Mascarenhas Macedo, o Jonas Dico, do Podemos, pela coligação Três Rios Não Pode Parar, entre Podemos e MDB. Jorge Luiz de Almeida Júnior, pelo Partido Democracia Cristã, o DC, Juarez de Souza Pereira, o Juarez da Saúde, do Solidariedade, pela coligação Três Rios Merece Mais, entre Solidariedade e Novo, e os eleitos vão exercer os mandatos até o dia 31 de dezembro de 2028. E é importante destacar que os eleitores devem consultar no site do TSE, no item 8, onde votar, para checar se houve alteração no local de votação. Hugo Petersen para a TV Correio da Manhã. Tá aí, lembramos então mais uma vez que tem neste domingo eleição suplementar no município de Três Rios e você acompanha todos os detalhes aqui na nossa TV. Principalmente no domingo estaremos aí trabalhando para trazer essas informações para você. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o Rio bate recorde histórico na abertura de empresas. E você vai ver também que o nosso Correio Esportivo, com os nossos craques da informação, O Correio Serrano volta já.
O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. E olha só, gente, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou na última quinta-feira o regime de urgência para a proposta que torna crime hediondo a adulteração de alimentos e bebidas a partir da adição de ingredientes que possam causar risco à vida ou grave ameaça à saúde. Os projetos com urgência podem ser votados diretamente no plenário, sem passar antes pelas comissões. A mobilização do parlamento ocorre após o registro de diversos casos em São Paulo e em outros estados de intoxicação pela presença de metanol em bebidas alcoólicas adulteradas. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de casos em todo o país chegou a 43. No estado de São Paulo, foram registradas 6 mortes. O projeto não propõe extensão de pena, mas a Lei de Crimes Hediondos determina penas de até 30 anos, com progressão de regime mais lenta. A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos, que podem levar à morte. Os principais sintomas da intoxicação são visão turva ou perda de visão, podendo chegar à cegueira, e mal-estar generalizado. É importante identificar e orientar possíveis contatos que tenham consumido a mesma bebida.
recomendando que procurem imediatamente um serviço de saúde para avaliação e tratamento adequado. A demora no atendimento e na identificação da intoxicação aumenta a probabilidade do desfecho mais grave, com o óbito do paciente. Um perigo, né? Que está acontecendo. Aliás, ontem, no final do dia, já tinha 50 casos aí em investigação. E olha só, o ramo de negócios segue em expansão no Rio de Janeiro. Somente em setembro desse ano foram registradas mais de 7 mil novas empresas, o maior número já alcançado no mês em toda a história da Junta Comercial do Estado. No acumulado do ano, já são mais de 65 mil novas empresas abertas, resultado que supera em 13% o desempenho de 2024. 7 dos 9 primeiros meses de 2025 bateram recorde de abertura de negócios. Segundo a Junta Comercial do Estado, os setores que mais se destacam são escritórios de serviços, consultórios médicos e psicológicos, comércio de roupas e restaurantes. As cidades que lideram a lista de novos empreendimentos são Rio de Janeiro, Niterói, Duque de Caxias, São Gonçalo e Nova Iguaçu. Começamos agora mais um Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da... E hoje traremos destaques de várias coisas do mundo do esporte. Nós começamos a nossa edição de hoje com um giro rápido nos jogos de meio de semana do Brasileirão. O primeiro deles é a surra que o Vasco tomou do Palmeiras jogando fora de casa. O Cruz Maltino não manteve a boa fase e perdeu por 3-0, com 3 gols em menos de 25 minutos, num jogo marcado pela desorganização defensiva e erros individuais. Mariana, esse jogo o Vasco não viu a cor da bola. Exato, mas assim, era esperado porque o Palmeiras está disputando o título com o Flamengo, precisava ganhar, estava jogando em casa, só que o Vasco jogou bem contra o Flamengo, jogou bem contra o Cruzeiro, estava fazendo bons jogos, e aí, totalmente desorganizado, a defesa do Vasco teve um gol do Vitor Roque que o Paulo Henrique estava marcando o Jardim, que não conseguiu nem tentar defender a bola. Foi realmente uma atuação defensiva muito ruim. Principalmente a gente tem que destacar aqui os dois jogadores, o Lucas Oliveira, que é zagueiro reserva, e o Hugo Moura, que normalmente faz bons jogos, mas foi muito mal ontem e o time ficou muito desorganizado. Depois ali dos 3 gols, o time ainda conseguiu igualar um pouco o jogo, mas é aquele negócio, a gente não consegue saber se o time igualou ou se foi o Palmeiras que tirou o pé. Exato, o Vasco sim estava jogando bem, mas aí começou o jogo já totalmente desatento, parece, o Palmeiras foi com maior pressão, a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes, que é a melhor dupla de ataque do Brasil atualmente, e aí não perdoou o Vasco, né? Exatamente. Mas a gente tem que destacar também, Mariana, que levando em consideração os 4 últimos jogos do Vasco, essa derrota, a vitória contra o Cruzeiro, a vitória contra o Bahia e contra o Flamengo, era uma sequência muito difícil e que o Vasco saiu com um resultado muito positivo. Ganhou 2 jogos, empatou 1 e conseguiu uma derrota. Eu diria que antes desses jogos, nem o torcedor vascaíno que tinha mais esperança ia esperar resultados tão positivos. Exato, e o Vasco agora não está mais ali perto da zona, conseguiu subir um pouco, está respirando agora e o Palmeiras continua aí na disputa pelo título com o Flamengo, né? O outro carioca que jogou e decepcionou foi o Fluminense. O tricolor jogou contra o Lanterna Sport fora de casa e ficou apenas no empate. Isso não é tudo. O tricolor abriu o placar com a Costa, sofreu um empate e tinha conseguido ficar na frente mais uma vez com John Kennedy. O jogo parecia ganho, mas no último lance do jogo sofreu um empate outra vez, ficando apenas com 1 ponto. O Fluminense estava com o jogo na mão ali no finalzinho, tomou empate. Mariana, foi um resultado muito negativo para o tricolor, apesar do empate fora de casa. E eu diria que eu acho que o torcedor tricolor sentiu mais esse empate do que o vascaíno sentiu essa derrota, porque foram situações completamente diferentes. E eu diria que é um roteiro muito parecido com um jogo que o Vasco empatou contra o Ceará, dentro de São Januário. Mesma coisa, saiu na frente, sofreu um empate, conseguiu uma vitória que seria muito importante, só que aí
no finalzinho rolou uma desatenção e acabou empatando, e com o time, o lanterna da competição, né, Mariana? Exato, e o Fluminense tem tomado muito gol nos últimos minutos do jogo, parece que o time, já acabou, tá tudo bem, tá ganho, e aí vai e toma empate. O Fluminense que jogou melhor do que o Sport tá tentando, né, uma recuperação no campeonato que já é quase impossível, mas tá tentando, tava jogando em casa, mas mesmo assim o Fluminense era o lanterna que tava jogando contra, teve várias polêmicas no jogo inclusive, né, teve um gol anulado, depois um pênalti também foi meio polêmico, e no final, o último lance do jogo ficou muito tempo analisando o VAR, ali a linha de impedimento, mas o Fluminense tomou empate, o Acosta que vem jogando muita bola ali, o Zubeldia tá com um time mais ou menos organizado na cabeça dele, porém, essas desatenções que o Fluminense tá tendo e tomando gol no finalzinho, não pode acontecer, né? Exatamente, são essas desatenções que custam uma vaga para Libertadores, uma vaga para Sul-Americana, que deixam o time numa Sul-Americana e podem custar muito lá na frente. A gente tem que sempre levar em consideração que o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo e que cada ponto faz diferença. Exato, e o Fluminense estava com o jogo ganho já, estava 2-1, faltava 30 segundos para acabar o jogo, o cara faz um cruzamento, o Soteldo não marca o cara e aí toma gol nas costas do zagueiro, tem que fazer. E o Glorioso voltou a vencer após uma sequência de resultados negativos. O Botafogo recebeu o Bahia em casa e ganhou por 2-1, com gols de Santi Rodrigues e Jefinho. Mariana, uma vitória, um resultado muito positivo para o Botafogo. O Bahia é um time que está lá em cima, apesar de ter perdido para o Vasco em uma das últimas rodadas. Ainda assim, é uma vitória muito considerável, porque o Botafogo e o Bahia, levando em consideração a fase dos dois, brigam pela mesma coisa nessa tabela. Os dois estão ali em sexto, sétimo lugar. Eles estão tentando, né, vaga para Sul. O Botafogo está tendo que se recuperar depois do baque que tomou nesses últimos jogos. Não vai fazendo um campeonato brasileiro bom, ainda mais por causa do último ano, né? Mas o Botafogo conseguiu dar uma recuperada. O Ancelotti está tentando ali achar uma formação, um time, mas está difícil, né? Realmente a situação está muito complicada e é importante a gente destacar, Mariana, que a gente não vai falar do Flamengo hoje. Porque no momento que a gente está fazendo essa gravação, o Flamengo ainda não jogou. Porém, quem tiver essa oportunidade de assistir, hoje à noite a gente tem Flamengo e Cruzeiro, um jogaço, uma das finais que a gente vai ter nesse Campeonato Brasileiro. Os dois estão disputando o título, só que o Flamengo assim, vai jogar em casa, então tende um pouco mais para o Flamengo, mas mesmo assim o Cruzeiro está jogando muita bola, está disputando o título com o Flamengo, então os dois vão para cima, vai ser difícil o jogo. É um bom jogo para quem não está envolvido a assistir também. Exatamente. E olha, saindo de 2025, ontem aconteceu um evento na sede da CBF, onde foi apresentado o novo calendário do futebol brasileiro de 2026 e com muitas mudanças. Mariana, nesse evento foram anunciadas muitas mudanças que eu diria que foram corajosas, e a gente vai destacar primeiro a mudança no Brasileirão, que é a que afeta os principais clubes do país, que agora vai começar bem antes. O Campeonato Brasileiro tem data marcada para começar no dia 28 de janeiro, 2 meses antes do que em 2025. E pela primeira vez os estaduais vão estar junto com o Brasileirão, né? Vai ser um calendário interessante e vai ter mais espaço para os times jogarem, né, Mariana? O Campeonato Brasileiro não vai ficar aquela sequência frenética de 3 jogos numa semana só. Vai ter mais tempo, vai ter jogo no meio, porém, os times vão conseguir dar mais atenção por mais tempo brasileiro. Também dá mais chance para recuperações, reviravoltas. Vai durar 11 meses o Campeonato Brasileiro, né? E o Campeonato Estadual vai de 14 de janeiro a 8 de março. Agora vão ser 16 jogos, agora vão ser 11 jogos. Ou seja, uma diminuição dos jogos do Carioca, do Paulistão, de todos os estaduais, que é algo que os times pediam muito. Era algo difícil de se mexer por envolver muito dinheiro, né? A gente tem que levar em consideração. Porém, é uma mudança necessária. Os times, os treinadores pedem tanto para uma diminuição dos calendários por conta dessa rotina que fica muito pesada para eles, e agora realmente certas coisas vão mudar. E a gente tem que destacar também que a Copa do Brasil vai mudar um pouco. Agora os times da Série A do Brasileirão vão entrar apenas na 5ª fase, que é uma nova fase, e também os 20 times do Brasileirão, que os 20 times da Série A do Brasileirão já estão automaticamente classificados. E também vai ter um aumento no número de times da Copa do Brasil. Se eu não me engano, vai sair de cerca de 95 para 112. Então, são mais times e também os melhores times do país vão estar confirmados. O Botafogo, por exemplo, estava correndo o risco de não jogar a próxima Copa do Brasil. Se não ficasse no G6, não corre mais esse risco. Agora vai favorecer os times que ficam ali no meio de tabela e vão conseguir a vaga, né? Na Copa do Brasil ainda, a final e partidas até a 4ª fase vão ser em jogo único. Termina após o Brasileirão. Exatamente, a gente tem que destacar isso, um ponto importante. E também,
vai desafogar. Só diria que tem um leve problema nisso porque vai ser uma situação parecida com a Libertadores. Pode ser que seja uma final entre dois times do Rio de Janeiro e a final pode ser em Roraima, pode ser no Amapá. Exato. Então fica meio complicado da torcida realmente conseguir acompanhar o time e deixa uma situação muito cara também. Exato. E a gente também vai ter as Copas regionais, né, Mariana? Que a gente já tem a Copa do Nordeste, temos a Copa Verde. Os times que se classificarem para as competições sul-americanas não vão disputar esses campeonatos, mas os outros times vão ter mais um título para disputar. Inclusive, teremos a inédita Copa Sul-Sudeste com esses outros times que não se classificarem. É muito difícil a gente ver, por exemplo, um dos cariocas, dos grandes cariocas. Exato. Porém, vão ser outras oportunidades e vai ter mais calendários para times menores, Exato. algo Vai ficar muito mais importante. justo também, né, para os times que estão disputando ali competições da Conmebol, os outros times estão, entre aspas, descansando e agora vai estar todo mundo jogando, cada um na sua Copa, cada um no seu campeonato, né? E essa Copa Sul-Sudeste vai acontecer entre os dias 25 de março e até o dia 7 de julho. Ou seja, logo depois de acabar o Carioca, acabar os estaduais, eu fico falando Carioca porque é o que a gente assiste. Exato. Porém, assim que acabar os estaduais, vai ter esse outro campeonato. E também, agora um outro destaque, que não vai afetar tanto os times grandes do Rio e também os times grandes do país, mas a Série D vai passar de 20 para 28 clubes nos próximos anos e a Série D vai sair de 64 para 96. É um aumento considerável e que vai dar mais oportunidade para os outros times terem calendário. A gente pode destacar um exemplo que não está na Série C ou na Série D, mas o próprio Serrano aqui de Petrópolis. O calendário do time começou apenas em setembro desse ano. Então, vai ser mais tempo para os jogadores jogarem, vai ter mais tempo também para a torcida acompanhar o time. E vai ter mais times, né, para disputar alguma competição. E esse campeão da Série C e Série D entram na Copa do Brasil já na terceira fase. Ou seja, vai ter também um benefício para eles que eles acabavam não tendo antes. E neste mesmo evento em que as mudanças foram anunciadas, o italiano Carlo Ancelotti anunciou sua terceira convocação para a seleção brasileira. Desta vez, para os confrontos contra Japão e Coreia do Sul. Olha, Mariana, essa foi uma convocação sem surpresas e também sem praticamente jogador nenhum que joga aqui no Brasil. A única exceção é o goleiro Hugo Souza, pegador de pênalti, e que o Ancelotti mesmo já disse que estuda a possibilidade de ter um goleiro só para disputa de pênaltis, e seria o Hugo Souza nesse caso. Ele disse que não ia convocar nenhum jogador brasileiro por causa das viagens, né? É muito longe e é muito complicado para os jogadores daqui. Aí a gente vai para a convocação. Nós temos de goleiros Bento, do Al Nassr, Ederson, do Fenerbahçe e também o Hugo Souza, que nós já havíamos citado. Agora os defensores vão ser Caio Henrique, Carlos Augusto, Douglas Santos, Éder Militão, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Beraldo, Wanderson e Wesley. Destaque. Exato, do Fabrício Bruno que está jogando no Cruzeiro, está jogando muita bola também no Cruzeiro, né? Exatamente, e a gente tem que destacar que mais uma vez ele convocou 3 laterais esquerdos, um pouco fora do comum. No meio campo, também sem surpresas, temos André, Bruno Guimarães, Casemiro, João Gomes, Joeliton e Lucas Paquetá. A única coisa que me incomoda nesse meio é o excesso de volantes. A gente só tem um jogador que é um pouco mais avançado que o Paquetá, mas que já faz um tempo que não joga de meio armador. Exato. E agora os atacantes é o Estevão, Gabriel Martinelli, Igor Jesus, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrigo e Vinícius Júnior. Mariana, para a gente poder finalizar aqui, eu diria que o único ponto negativo dessa convocação é a falta dos jogadores que jogam aqui no Brasil, que alguns deles poderiam substituir com a mesma qualidade ou até jogando um pouco melhor do que de alguns que foram convocados. Por exemplo, o Caio Jorge poderia ter ido na vaga do Richarlison. Exato. A gente tem o Paulo Henrique do Vasco, que poderia ter ido na vaga do Wanderson. Inclusive, o Wanderson provavelmente vai ser cortado da seleção, porque ele sofreu uma lesão, mas ainda não tem nada oficializado. Porém, é uma convocação ali para 2 amistosos, é para conhecer mais o grupo também. Eu acho que é para conhecer o grupo, mas é para o Ancelotti também colocar a ideia dele em prática, né? Para ver se os jogadores ali vão compactuar com a sua ideia. E neste fim de semana, nós também temos jogos dos times aqui de Petrópolis. O Serrano enfrenta o Niteroense e o Petrópolis o Esporte Clube Nova Cidade. Ambos os times jogam no sábado, às 3 horas da tarde e fora de casa. Mariana, hoje nós falamos muito de esportes, muito de futebol especificamente, então não deu tempo para os outros esportes, porém o nosso tempo já acabou apenas com esse assunto. Exatamente, foi uma boa conversa, né? E até a próxima. Tá aí Mariana, Hugo, trazendo aí as informações do esporte.
Gente, intervalo agora? Exatamente. Logo depois você vê que Três Rios está no limite em gastos com despesa pessoal. A gente falou ali das eleições, ou seja, na véspera das eleições, a gente tem essa notícia que Três Rios está ali, ó, no limite. No limite. Pessoal, o nosso Correio Serrano volta já. Daqui a pouco a gente traz mais informações, mais notícias aí. A gente fala da concessão da BR-040 para você, viu? Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Copper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã.
Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta e olha, foi assinado nessa quinta-feira o contrato de concessão da BR-040 495, que liga o Rio de Janeiro a Belo Horizonte. Na solenidade realizada no Belvedere, na descida da Serra de Petrópolis, o ministro dos Transportes, Renan Fialho, anunciou que o valor do pedágio vai ser reajustado para R$ 17,00. Ou seja, vai doer no bolso de quem passa por ali. Esse valor vai entrar em vigor a partir do dia 1º de novembro, quando a concessionária Elovias assume oficialmente o trecho. Lá no início do nosso jornal a gente falou sobre esse assunto. Agora a gente volta com a reportagem completa para você. Novo contrato assinado, a tarifa vai entrar em vigor imediatamente. O condutor que passar pelo trecho ainda vai poder ter descontos na tarifa, conforme a quantidade de vezes que utiliza a rodovia. Na nova concessão, por exemplo, quando atingir determinados pontos, haverá descontos de até 60% a partir da 30ª vez que o veículo passa pela Praça do Pedágio. Aumenta para quem passa eventualmente. Se o sujeito passar rotineiramente, ele vai pagar menos que anteriormente. E assim, por que tem essa diferença? Porque você precisava tocar as obras. O que é mais barato? É você pagar R$ 3,00 a mais ou você pagar R$ 11,50 e não levar a obra. Segundo o contrato, para aqueles que usam o adesivo eletrônico utilizado para automatizar a cobrança, haverá 5% de desconto. Essa medida já vai entrar em vigor no início da administração da concessionária. A proposta vencedora contempla um plano de investimentos que totaliza 8 bilhões e 800 milhões de reais, incluindo duplicações, faixas adicionais, vias marginais, túneis e passarelas, incluindo a conclusão da nova subida da serra. Além de melhorias na infraestrutura, a concessão trará benefícios operacionais, como desconto para usuários frequentes e a opção de pagamento automático por meio de tags de identificação veicular. Vou voltar aqui com 100 dias, vou voltar aqui com 1 ano, tá? Para a gente prestar contas do que está acontecendo aqui agora. O fato é que essa região sofreu muito e agora vai viver um contrato equilibrado, que atraiu investimento internacional, que tem financiabilidade para tocar as obras. Outro fator apresentado é o plano de 100 dias, elaborado para garantir que intervenções sejam realizadas em curto prazo. O documento, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, vai ser divulgado em breve. O Ministério Público Federal chegou a fazer recomendações para os 100 primeiros dias de concessão. O diretor da NTT, Guilherme Tel Sampaio, afirmou que a reguladora está analisando os pedidos. Nós estamos ainda internalizando as contribuições não só do Ministério Público, mas de outros órgãos, de outras associações, das pessoas que têm nos trazido. Mas de antemão já foi anunciado aqui junto com o ministro Renan. A ponte vai estar concluída até o 1º ano de concessão. Ela tinha no seu cronograma no 4º ano. É importante destacar que cronograma é você fazer de acordo com a capacidade econômica financeira. Nesse plano de ação já vão iniciar obras no túnel. Ele vai ser revisto, vai olhar a estrutura, se tem algum dano. Eu entrei lá hoje. Sabe que no fundo do túnel está correndo um córrego, corre água. Paralisadas desde 2017, as obras da nova subida da serra são aguardadas pela população, entidades e municípios que cortam a BR-040. Segundo o diretor da Elovias, Adir Afonso Borges, o prazo previsto no contrato para a conclusão das intervenções da nova subida da serra vai ser cumprido conforme o contrato. Então essa obra é uma obra muito complexa de engenharia. Vamos ter de construir uma rodovia do lado dessa. O túnel é o que menos preocupa a nós na questão de engenharia, porque daqui para baixo, no túnel eu vou trabalhar para lá com o pessoal sem correr risco. Nós vamos cumprir, vocês podem me cobrar. Além da nova subida da serra, também é esperada a intervenção da ligação Bingen-Quitandinha. Um projeto foi apresentado em 2021 à NTT. O túnel do Quitandinha seria utilizado como mão dupla e com o bairro Amazonas como rota. Para o prefeito Ingo Rames, que esteve presente na solenidade, a assinatura traz esperança.
A palavra é esperança hoje. A gente tem uma esperança que as coisas podem melhorar de fato, que até então a gente não tinha. Então hoje a gente está dando um passo importante para que a gente tenha aí realmente as obras acontecendo e a nova subida da serra saia do papel de uma vez por todas. Em entrevista à TV Correio da Manhã, o deputado federal Hugo Leal disse que o momento ainda é de ceticismo. A minha visão é cético. Eu sou cético ainda, eu quero observar o que vai acontecer, em quanto tempo, que são pontos que geram uma boa expectativa. A solenidade contou com a presença de deputados federais, estaduais, secretários e autoridades de Petrópolis. E a gente vai dar continuidade aqui porque há poucos dias da eleição suplementar em Três Rios, marcada para esse domingo, o município foi alertado quanto aos limites de gasto com despesas de pessoal. O balanço do segundo quadrimestre, referentes aos meses de maio a agosto, das metas fiscais, foi apresentado em audiência pública na Câmara de Vereadores e aponta que a cidade está perto do teto permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Durante a audiência, foram detalhados os dados referentes às receitas arrecadadas, despesas liquidadas, investimentos realizados, desempenho orçamentário, além de indicadores fiscais como resultado primário, limite de gastos com pessoal e dívida consolidada de Três Rios entre os meses de maio a agosto. Segundo o controlador-geral adjunto da Prefeitura, Jorge José dos Santos, o município gastou mais de 268 milhões de reais no período, o que representa 50,79% da receita. A legislação permite até 54%, mas o chamado limite de alerta já foi atingido. Esse percentual aqui, o município já está dentro do limite de alerta em relação ao gasto com pessoal. Se ele chegar ao limite prudencial de 51,3%, a partir desse limite não se pode fazer mais nada, não se pode dar reajuste a não ser a inflação, a perda salarial. Outro ponto destacado foi a queda da arrecadação. A receita líquida somou 369 milhões de reais, uma redução de 4,8% em relação ao mesmo quadrimestre do ano passado. O ICMS, principal imposto estadual, caiu quase 3%. Apesar disso, a arrecadação própria do município cresceu 8% no período, atingindo então o esperado para o quadrimestre analisado. Além da queda no ICMS, a Prefeitura informou que a chamada Receita de Capital, que são os repasses da União e do Estado para obras e investimentos, também ficou abaixo do esperado. Hoje, a dívida consolidada de Três Rios ultrapassa os 41 milhões de reais. Na área da saúde, os gastos já estão acima do exigido pela Constituição, com 18,2%, a mais que o mínimo, que é de 15%. Como a aplicação é 15%, a gente está em 18,20%, a gente está bem acima do limite da aplicação em saúde. Já na educação, o índice está abaixo do mínimo previsto e considerado legal, atingindo apenas 21,69%. O controlador-geral adjunto mencionou que o executivo está promovendo ações para atingir o limite de 25% até o fechamento final das contas para evitar punições do Tribunal de Contas. Nós ainda estamos abaixo 3,31%. Mas esses índices eles têm que ser alcançados em dezembro. Porque em dezembro, quando ele faz a prestação de conta anual, esse índice tem que estar na educação mais de 25% e na saúde os 15%. Bom, gente, olha só, Itaipava, distrito estratégico para o turismo e comércio de Petrópolis, enfrenta desafios que vão além da segurança. A manutenção da infraestrutura urbana, o ordenamento do trânsito e a preservação do espaço público têm sido insuficientes. O UNITA, Unidos por Itaipava, movimento empresarial e comunitário que atua pelo desenvolvimento do distrito, alerta para problemas de trânsito e zeladoria no município, lá no distrito de Itaipava. A gente confere essas informações com o nosso repórter Gabriel Toledo. Bom dia, Toledo. Bom dia, Toledo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Olha, a UNITA alerta para outros diversos problemas, como lixeiras danificadas, postes incendiados que permanecem no local e paradas de ônibus ocupadas por caminhões. Situações que, é claro, impactam os moradores, visitantes e os comerciantes mais frequentes ali da região.
O distrito concentra atividades econômicas importantes, especialmente no turismo, mas a ausência de cuidados permanentes nesse entorno urbano compromete a experiência de quem circula por Itaipava, segundo a UNITA. A Prefeitura de Petrópolis restabeleceu o Comitê do Parque de Exposições, organismo formado por entidades e agentes públicos na definição do uso do espaço e cuidados com esse entorno, item que passou a ser incluído recentemente. O organismo se reuniu nesta quarta-feira, na quinta-feira, em um primeiro encontro após a ampliação das atribuições do grupo, porém a UNITA cobra mais presença em todo o distrito. Entre os exemplos de atenção necessária citados pela UNITA estão paradas de ônibus bloqueadas por caminhões que dificultam o transporte de moradores e turistas e postes incendiados que continuam no local, oferecendo risco a toda a população, igual eu mesmo falei. Além disso, claro, lixeiras danificadas que comprometem a saúde, prejudicam a limpeza urbana e deixam também uma péssima impressão para quem passa no local e passa uma sensação de um cenário de descuido, é claro, de acordo com a UNITA. Além disso, a UNITA defende que a atuação do poder público vai além da intervenção pontual, priorizando medidas preventivas que são muito importantes para não acontecer esses problemas que estão acontecendo. Além disso, eles pedem o ordenamento do espaço urbano como um todo, em todo Itaipava. Jorge, Roberta, eu volto com você. Obrigado, Toledo, pelas informações. Tá aí, né? Reivindicação justa da UNITA, porque Itaipava realmente sofre esse problema com trânsito, transporte. E precisa. Obrigada, Toledo. Bom trabalho para você. E agora a gente vai para a nossa previsão do tempo. A sexta-feira em Nova Friburgo será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite haverá muitas nuvens. As temperaturas devem variar entre mínima de 13 e máxima de 22 graus. Em Teresópolis, o dia segue essa mesma tendência, com sol e muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, que seguem até a parte da noite. Os termômetros devem variar entre mínima de 13 e máxima de 24 graus. Aqui em Petrópolis, a sexta-feira não será muito diferente das outras cidades da região serrana. O dia amanhã também tem previsão de nebulosidade, mas com aberturas de sol. As temperaturas podem variar entre mínima de 14 e máxima de 25 graus. Em Paraíba do Sul e também em Três Rios, a sexta-feira tem a mesma previsão. Sol com muitas nuvens durante o dia, também com períodos de céu nublado. Não há previsão de chuva em nenhuma das duas cidades. Em Paraíba do Sul, os termômetros vão variar entre mínima de 17 e máxima de 27 graus. Em Três Rios, mínima de 17 e máxima de 29 graus. Bom, ficamos por aqui com mais uma previsão do tempo. Começamos agora a nossa agenda cultural. Aqui você fica por dentro dos principais eventos que vão acontecer no fim de semana nas nossas cidades de cobertura. Bom, em Petrópolis, o Shopping Vilarejo comemora 32 anos com um show gratuito da cantora Nívia Seabra, neste sábado, dia 4, a partir das 6 horas da tarde. O evento tem o intuito de celebrar a trajetória do lugar, que traz um cenário inspirado no estilo da Serra, com praças que promovem grandes encontros e uma agenda cultural repleta de artistas. Ainda em Petrópolis, a Igreja do Sagrado Coração de Jesus abre as portas para um concerto que celebra os 800 anos do Cântico das Criaturas, de São Francisco de Assis. Sendo assim, neste sábado, dia 4, o Coral das Meninas dos Canarinhos e o Coral dos Canarinhos se unem em uma noite que combina música e história. O evento é gratuito e começa às 19 horas. Agora, indo para Teresópolis, o Baile da Geração Prateada chega para comemorar o mês do idoso. A celebração vai acontecer no Teresópolis Shopping, a partir das 3 horas da tarde, e promete uma tarde de música ao vivo, dança e muita alegria.
Em Nova Friburgo, a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia movimenta a cidade com atividades gratuitas voltadas para todas as idades. A programação conta com experiências interativas, atividades culturais, oficinas e palestras. Para participar, basta acompanhar as redes sociais da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia de Nova Friburgo. Em Três Rios é hora do conto. No sábado, dia 4, no Shopping Américo Silva, irá ocorrer uma contação de histórias voltada para o público infantil. A encantadora de histórias, Amandinha, estará presente na livraria Favorita a partir das 14 horas da tarde, pronta para iniciar uma viagem sem sair do lugar. Em Paraíba do Sul, acontece o festival Sentidos em Cena, que reúne arte, música e gastronomia. O evento é gratuito e busca oferecer uma experiência sensorial completa, misturando entretenimento, cultura e interação. Então, a partir desta sexta-feira, dia 3, até domingo, dia 5, tem encontro marcado na estação ferroviária. Voltando para Petrópolis, neste fim de semana, o Teatro Imperial recebe a comédia O Casal Mais Sexy da América, estrelado por Vera Fischer e Leandro Franco. A comédia aborda assuntos como etarismo, igualdade de gênero, assédio sexual e até mesmo ética no trabalho. O espetáculo irá ocorrer no sábado, dia 4, e domingo, dia 5. Os ingressos variam entre R$ 40 e R$ 100 reais. Bom, ficamos por aqui. Desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima! Tchau, gente. Tchau, Bom gente. fim de semana. Até segunda. Até segunda. TVC, a TV do Correio da Manhã.